Boa noite. Boa noite. A corrida eleitoral avança. Partidos definiram 13 presidenciáveis. O PT insiste em manter o nome de Lula, que está preso e cumpre pena por corrupção. Em São Paulo, tucanos tentam conservar um governo de 24 anos. O ex-prefeito João Dória terá 11 adversários na luta pelo Palácio dos Bandeirantes. Mais de 1 milhão de paulistas já baixaram título de eleitor pelo smartphone. O aplicativo dispensa o documento em papel e oferece vários outros serviços. Joesley Batista, da JBS Friboi, reafirma na justiça pagamento de propina a Temer e cita a mala de R$500 milhão entregue a Rocha Loures, ex-assessor do presidente. Aos 12 anos da Lei Maria da Penha, mais um projeto para as mulheres. Vítimas de violência doméstica terão maior acesso ao mercado de trabalho. Começa a vacinação contra o sarampo e paralisia infantil em todo o país. A meta é imunizar 11 milhões de crianças de até 5 anos durante este mês. O Jornal da Gazeta está no ar. Na semana em que a Lei Maria da Penha completa 12 anos, o Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo lançaram um programa para ajudar mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. A proposta do Tem Saída é reinserir essas mulheres no mercado de trabalho. Foram 5 anos de violência física e psicológica. Tudo era motivo. Se tivesse um sofá afastado do lugar que ele deixou, eu era agredida. A única vez que ela tentou fazer uma denúncia, recuou por depender inteiramente do marido no sustento dos 3 filhos pequenos. Para sair da vida de agressões, ela teve que fugir para longe. A mulher se sente incapaz e aí ela acha que só convivendo ali com aquele parceiro, aguentando tudo aquilo, que consegue criar os filhos. Mas eu sei que não é bem por aí, né? Para ajudar essas mulheres, o Ministério Público, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, lançaram hoje o programa Tem Saída, que oferece vagas de empregos às vítimas. A ideia do programa veio da constatação de que mais da metade das vítimas de violência doméstica não procura ajuda e cerca de 30% das que denunciam querem desistir da ação depois. O principal motivo seria a dependência econômica do agressor, geralmente o marido ou companheiro da vítima. Por isso, o primeiro passo para participar do processo seletivo é a denúncia. É importante que essas mulheres denunciem. E, por outro lado, há a importância também de realmente perceber que aquela mulher está num ciclo de violência e fazer um encaminhamento prioritário. Caso contrário, nós não teríamos como saber a emergência do caso e o atendimento com prioridade e um entendimento específico com acolhimento para essas mulheres que estão em situação de violência. Assim que a ação contra o agressor começa a tramitar na justiça, a vítima já pode manifestar a vontade ou necessidade do trabalho. Qualquer órgão, seja Ministério Público, Defensoria ou Poder Judiciário, pode fazer o encaminhamento da mulher ao CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador da Prefeitura de São Paulo. As vagas disponíveis foram oferecidas por 5 empresas do setor privado, especificamente para o programa. Até agora são 150 oportunidades nas áreas de comércio, alimentação e limpeza. É necessário que haja descrição. Essas mulheres não podem chegar na empresa rotuladas. Apenas o RH da empresa recebe a informação de que essa mulher vem do sistema judiciário com essa carta e, por isso, também esse RH vai dar a ela um tratamento diferenciado, acompanhando a mulher na sua vulnerabilidade e na sensibilidade que ela possa ter. Perícia feita no corpo da advogada Tatiane Spitzner, morta ao cair do 4º andar do prédio, apontou que a jovem tinha marcas de esganadura. O marido dela, Luiz Felipe Manvaila, foi indiciado por homicídio qualificado, feminicídio e também por ter fugido com o carro da vítima. A perícia no corpo da advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, mostrou que ela tinha fraturas no pescoço, características de quem sofreu esganadura. O documento indicou marcas nas laterais do pescoço dela, como se ele tivesse sido apertado até provocar asfixia. O laudo faz parte do inquérito da Polícia Civil paranaense, que concluiu que a jovem foi vítima de homicídio qualificado pelo marido, Luiz Felipe Manvaila, que é lutador de jiu-jitsu. Segundo os investigadores, ele matou a mulher por motivo torpe, usando meio cruel que impossibilitou a defesa dela.
As imagens divulgadas pela polícia mostram que Tatiana foi agredida várias vezes na noite do crime. A violência começou já dentro do carro e se arrastou pela garagem e pelo elevador do prédio onde os dois moravam, em Guarapuava, no Paraná. Luiz Felipe parece ter dado uma espécie de mata-leão na esposa, o que a deixou caída por cerca de 2 minutos na garagem do prédio. Ele ainda a chutou no chão. Ao levantar, Tatiana tentou fugir do marido e foi perseguida, sendo obrigada por ele a entrar e depois a sair do elevador. 20 minutos depois, às 3h01 da manhã, Felipe entrou desesperado no elevador com a camisa suja de sangue e com o corpo da jovem, que já havia caído do edifício e estava morta. Pouco tempo depois, ele voltou para limpar os vestígios de sangue no caminho. Às 3h08 da manhã, já com a roupa trocada e com a polícia na porta do prédio, ele entrou no carro e deixou o local do crime, no carro de Tatiane. Luiz Felipe foi preso preventivamente depois de um acidente perto da fronteira com o Paraguai. Ele foi indiciado também por feminicídio e furto do carro da vítima. Na primeira audiência com o juiz, ele negou ter cometido o crime e afirmou que a mulher se jogou do prédio. No depoimento, ele não mencionou as agressões a Tatiana. Depois de 5 dias de buscas, melhor dizendo, o governo de São Paulo agora oferece a recompensa máxima para quem tiver alguma informação que ajude a encontrar a policial militar que desapareceu na favela de Paraisópolis. A repórter Carla Rodeiro tem os detalhes desse caso. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. A recompensa oferecida é de R$50 mil por informações que levem à descoberta do paradeiro da policial. Ligações podem ser feitas para o Disque Denúncia no número 181. A polícia garante que quem ligar não terá a identidade revelada. Bem, Juliane Santos Duarte, de 27 anos, está desaparecida desde quarta-feira, quando esteve em um bar na favela de Paraisópolis para encontrar amigos. Ela teria sido baleada por homens encapuzados que descobriram que ela era policial. Ela teria sido levada do bar por esses homens. A motocicleta em que ela estava foi encontrada no dia seguinte no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem deixa a moto no local. Ele estava acompanhado de outros 3 suspeitos em outras 2 motos. Esse homem já foi identificado, mas ainda não foi preso. Impressões digitais encontradas na moto da policial devem ajudar na investigação. Bem, durante as buscas na favela, neste domingo, um homem chegou a ser preso. Ele estava com uma arma e R$300 mil em dinheiro. Mas hoje a polícia descartou o envolvimento dele com o sumiço da policial. Com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. O Ministério Público Federal de São Paulo abre nova investigação sobre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975, dentro do DOI-CODE, órgão de repressão da ditadura militar. A procuradora da República, Ana Letícia Abse, responsável por esse caso, pediu documentos e informações a várias entidades, entre elas as Comissões Nacional e Estadual da Verdade. A reabertura da investigação teve como base as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou em março deste ano o Estado brasileiro pela falta de investigação, julgamento e punição dos envolvidos no assassinato do jornalista. Na sentença, a Corte destacou que o episódio configura um crime contra a humanidade e que a lei da anistia não pode ser aplicada como razão para o Estado deixar de investigá-lo. Apesar da avaliação do Supremo Tribunal Federal reconhecendo em 2010 a constitucionalidade da lei da anistia, ela não pode ser usada em casos que se enquadram em crime contra a humanidade. O jornalista Vladimir Herzog foi assassinado em 25 de outubro de 1975, mesmo dia em que se apresentou voluntariamente ao Destacamento de Operações de Informações em São Paulo para prestar depoimento. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro, o jornalista foi preso imediatamente e não resistiu à tortura nas dependências da unidade. Os agentes forjaram a versão de suicídio. Com a realização das últimas convenções partidárias neste fim de semana, São Paulo terá 12 candidatos concorrendo ao governo. Desses, apenas uma mulher irá disputar o cargo. Outras 7 foram escolhidas como vices. O atual governador de São Paulo, Márcio França, foi confirmado candidato à reeleição pelo PSB.
Ele terá como vice a coronel da Polícia Militar, Eliane Nicolucci. Em convenções, PTB, PMB, PRP e PSC anunciaram apoio à França. Outros 2 partidos oficializaram candidatos neste fim de semana. O PDT terá uma chapa puro sangue, com Marcelo Cândido, que é ex-prefeito de Suzano, e a sindicalista Gleides Sodré como vice. A legenda decidiu de última hora romper o apoio a Márcio França e lançar candidato próprio. A mudança garante ao presidenciável do PDT, Ciro Gomes, um palanque no maior colégio eleitoral do país. O PCO definiu Edson Dorta para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Lilian Miranda será vice. Com as convenções destes 3 partidos no fim de semana, 12 candidatos vão disputar as eleições para o governo aqui de São Paulo. Agora, eles têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Oficialmente, a partir do dia 16, os candidatos já podem sair às ruas para pedir votos. Outros 9 nomes vão concorrer ao cargo. O major do Exército, Adriano Costa e Silva, é o escolhido do DC. O PMN traz o professor Cláudio Fernando Aguiar. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, representa o PSDB. O PT confirmou o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. O empresário Paulo Scaff disputará o cargo pelo MDB. Rogério Schecker, que é um dos criadores do movimento Vem Pra Rua, foi lançado pelo Novo. Rodrigo Tavares é do PRTB e ganhou de última hora apoio do PSL de Jair Bolsonaro. Uma estratégia do presidenciável para também garantir palanque em São Paulo. Toninho Ferreira é o escolhido do PSTU. O PSOL lançou a professora Lisete Arelaro. Ela é a única candidata ao governo do estado, mas de olho no voto feminino, 7 concorrentes escolheram como vice uma mulher. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, elas já representam 52% dos eleitores brasileiros, um total de mais de 77 milhões de votos. Mas são das mulheres também o maior percentual de indecisos ou dispostos a anular. O índice atinge 80%. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o embaixador Rubens Recupero sobre a conjuntura política e as eleições de outubro. Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, reafirmou hoje em depoimento à Justiça que pagou propina ao presidente Michel Temer, do MDB, por intermédio do ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Lures, que ficou conhecido como o Homem da Mala. Joesley prestou depoimento por videoconferência na 15ª Vara Federal de Brasília. Segundo o empresário, em abril do ano passado, R$500 mil de propina foram entregues em uma mala pelo ex-executivo da JF, Ricardo Saúde, a Rocha Loures, em São Paulo. A acusação deu origem à denúncia formulada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente. As investigações sobre Temer só devem ser retomadas depois que ele deixar a presidência. Mas o processo contra Rocha Loures continua normalmente. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro da mala seria apenas uma parte do suborno. Batista explicou que a propina estava vinculada à compra de gás da EPE, empresa produtora de energia, do grupo JF, de fornecedores da Bolívia, sem restrições criadas pela Petrobras. Joesley relatou trechos da reunião que teve com Temer no subsolo do Palácio do Jaburu e que a ideia de gravar a conversa partiu dele. Ele ficou 6 meses preso, mas foi solto em março. Mais de 1 milhão de pessoas no estado de São Paulo já possuem a versão digital do título de eleitor. O aplicativo foi desenvolvido para facilitar o voto e o acesso do cidadão aos serviços da Justiça Eleitoral, agora disponíveis em celulares e tablets. Para muita gente, todo ano de eleição é aquele transtorno. Bem na hora de sair para votar, vem a pergunta: onde está o título? Nunca está na bolsa, o papelzinho se perde. Sempre um transtorno. Sempre um transtorno. Onde está, tenho a mínima ideia. Eu não sei onde está, não. Mas a partir deste ano, a tecnologia vai ajudar a evitar esse probleminha. Além do documento tradicional em papel, a Justiça Eleitoral oferece ao eleitor a versão eletrônica, o e-título, com todas as informações aqui no smartphone. O aplicativo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral está disponível para todos os sistemas operacionais. Além de baratear os custos, a ideia é oferecer mais comodidade ao eleitor, que além de não precisar mais usar o título de papel, tem outras vantagens.
Ele sabe onde ele vai votar, qual é o endereço do local de votação que porventura pode ter sofrido alguma alteração, o número da sala onde ele vota, que é a chamada sessão eleitoral. O e-título, ele também apresenta a certidão de quitação eleitoral, comprovando que aquele eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, inclusive no tocante a criminal. Para ter o e-título, depois de baixar o aplicativo, o eleitor precisa preencher o formulário com o nome completo, data de nascimento, número do título e nome dos pais. Para quem já fez o cadastro biométrico, a versão eletrônica já sai com foto. No estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, dos mais de 33 milhões de eleitores, 1.178.000 já baixaram o e-título. Daniela é um deles. Ela descobriu a versão eletrônica em uma propaganda da Justiça Eleitoral e logo depois de fazer a biometria, baixou o aplicativo, interessada na comodidade que o sistema oferece. A principal vantagem é que você não tem que levar a documentação, né? Só o celular. No celular já tem todas as informações. O recesso no Congresso Nacional terminou na semana passada, mas só hoje, 5 dias depois, deputados e senadores voltaram a trabalhar. Agora vão ter que correr para aprovar as pautas, porque além desta semana, só vai ter mais 2 semanas para votar antes da liberação dos candidatos para as campanhas eleitorais nos seus respectivos estados. A expectativa é que amanhã a mesa diretora da Câmara decida sobre a cassação do deputado Paulo Maluf, do PP, que atualmente cumpre prisão domiciliar. Já no plenário, várias pautas podem entrar em votação, além de uma medida provisória prometida durante a greve dos caminhoneiros. E no Senado, entre as votações, está a privatização de 6 empresas controladas pela Eletrobras. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bolsonaro terá como vice o general Mourão, chapa puríssima, general da reserva batendo continência para capitão da reserva. Adjetivos por conta de cada um. Ciro Gomes, do PDT, terá o avante, isolado nas alianças, vai com Cátia Abreu, aceno ao centro-oeste, ao agrobusiness e ao imaginário. Ruralista, já chamada rainha da motosserra, Cátia, como ministra, mostrou dignidade e caráter com Dilma. Com a política apodrecendo aos olhos da multidão, o imaginário conta, para o bem e para o mal. Alckmin, PSDB, vai com a ruralista Ana Amélia e o aglomerado BB, apelidado Centrão. O PT perde no imaginário da sua militância quando barra Marília Reis para o governo de Pernambuco. Barrou em troca de impedir o PSB com Ciro. O PSB de Pernambuco temia a petista Marília. Por isso, ameaçava ir com Ciro ou Alckmin. Acordo com pressão do PSB, também da Paraíba, Bahia e parte do Ceará. Perde Márcio Lacerda, PSB, que quer governar Minas. Lacerda foi secretário executivo do Ciro, então ministro de Lula. Esse acordo de neutralidade impede o uso do tempo na rádio e TV, mas cada político do PSB ficará com quem quiser, donde a importância do imaginário. Lula, mesmo preso, segue líder nas pesquisas. Não permitirão que seja candidato. Já indicado vice, Haddad será candidato a presidente pelo PT quando oficializado o impedimento de Lula. Mantida a aliança com o PCdoB e PSO e PROS, Manuela será a vice. Jacques Wagner, opção inicial de Lula para substituí-lo, não quis, disputará o Senado. Seu ex-ministro da Educação, Haddad, foi tornado por Lula coordenador no programa de governo e, há pouco, um dos advogados com acesso à cela e decisões em Curitiba. Lula, da prisão, coordenou toda essa operação. Até agora, os principais movimentos da eleição levam em conta o fator Lula. Seus adversários têm muito no que pensar. Boa noite. Na semana passada, o Jornal da Gazeta mostrou a situação dos moradores da Barra Funda, que sofrem com a poluição provocada pela usina de asfalto da cidade, que fica no bairro. Um termo de ajustamento de conduta foi assinado na sexta-feira pela Prefeitura, a CETESB e o Ministério Público para fechar definitivamente a usina, o que deveria ser hoje. Mas a Prefeitura pediu a prorrogação do prazo para o dia 30 de setembro, tempo necessário para regularizar a contratação da empresa que fará o asfalto. A CETESB concordou, mas um novo termo deverá ser assinado. Caso a Prefeitura não cumpra o novo prazo, ela será multada e o local fechado por ordem judicial. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Já foram registrados 1.000 casos da doença este ano.
Quem aproveitou o primeiro dia da campanha encontrou os postos de saúde vazios. Neste, na Zona Sul de São Paulo, poucas crianças foram imunizadas. Bom para a Ana Paula, que trouxe a filha de 1 ano e 8 meses e logo foi atendida. Nós temos que ter essa preocupação com os nossos filhos, né? As pessoas em nossa volta também estarão seguras, né? Pedro, de 4 anos, também faz parte do público-alvo da campanha. Primeiro recebeu a dose da vacina contra a poliomielite e, em seguida, a do sarampo. Como é que foi ali? Doeu um pouquinho? Não. Nada? Nada. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 11.200.000 crianças de 1 a 5 anos. Aqui em São Paulo, a campanha foi antecipada e começou no último sábado, quando foram aplicadas mais de 40 mil doses. Crianças que já receberam a tríplice viral poderão ser vacinadas novamente. A exceção é para aquelas que receberam a dose nos últimos 30 dias ou tenham sido vacinadas contra a febre amarela e a catapora nesse mesmo período. Em caso de dúvida, os médicos recomendam o reforço da imunização. Na medida que essas doenças foram praticamente controladas, algumas pessoas acabaram relaxando na vacinação. Então, o que acontece? Existe o risco e mesmo estão ocorrendo casos, principalmente nessas pessoas que estão migrando para o Brasil. Só este ano foram registrados 1.000 casos confirmados de sarampo no país, que em 2016 tinha recebido o certificado de eliminação da doença. Amazonas e Roraima são os estados mais afetados. Assim que eu soube dos surtos, eu já vim correndo. Já a poliomielite foi erradicada em 1994 e não há casos registrados de paralisia infantil no Brasil. A campanha é uma precaução. Em junho, um caso chegou a ser confirmado na Venezuela. Hoje é o segundo dia da audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. O debate servirá como embasamento da Corte na Ação Civil Pública que pede a liberação da prática. O dia foi marcado por depoimentos de representantes de movimentos religiosos com argumentos contrários e favoráveis ao aborto. Participaram integrantes, líderes das igrejas católica, evangélica e juristas de associações cristãs. Entre os expositores favoráveis à descriminalização, Maria José Rosado, diretora da Organização Católicas pelo Direito de Decidir, e a pastora luterana Luiz Marina Campos Garcia, do Instituto de Estudos da Religião. A questão da descriminalização do aborto não é uma questão das mulheres, das feministas, dos religiosos ou da esquerda. A questão da descriminalização do aborto é de toda a sociedade brasileira, porque é um gravíssimo problema de saúde pública. Deixando a hipocrisia de lado, todo mundo sabe que o aborto só é proibido para as mulheres pobres. São elas que adoecem e muitas vezes morrem por causa de métodos toscos e nada saudáveis de abortar. O IBGE já contou 1.100.000 abortos provocados de mulheres acima dos 18 anos. Esse número provavelmente está subestimado por falta de notificação. Ainda segundo o IBGE, mulheres sem instrução fizeram 7 vezes mais abortos que as de nível superior completo. Negras fizeram o dobro de abortos clandestinos do que as brancas. É fácil perceber que até para falar em aborto é preciso manter o foco na nossa vergonhosa desigualdade de renda. O sistema Cantareira já está há uma semana em estado de alerta, operando com 39,7% de sua capacidade. Pois é, até começamos a semana com chuva, mas não foi suficiente para amenizar esse problema todo. Além do tempo chuvoso, tem feito frio. A máxima à tarde não passou dos 17 graus. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo durante a semana. A madrugada segue chuvosa e fria aqui na capital paulista e a terça-feira não deve ser diferente. Como a gente vê no nosso mapa, o ar seco volta a predominar, mas ainda há previsão de chuvas entre o Espírito Santo, Rio de Janeiro, sudeste de Minas, até o leste do Paraná e nordeste catarinense. E como na retaguarda da frente fria veio o ar polar, pode gear amanhã nas áreas mais altas ali do sul do país. Vamos aqui à nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre, mínima de 9 nessa madrugada e máxima amanhã à tarde na casa dos 22 graus.
Em Curitiba, faz mais frio ainda, máxima só de 16. Em BH, tempo instável, com chuvas a qualquer hora e máxima de 24. Mas o destaque é Palmas, no Tocantins, onde o calorão chega aos 38 graus amanhã. Aqui em São Paulo, o vento frio e úmido que sopra do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre a faixa leste. Portanto, no Vale do Paraíba, na Grande São Paulo e no litoral, o céu fica encoberto e chove a qualquer hora do dia. No nordeste do estado, o sol até aparece, mas também pode chover. Nas outras áreas, nada de chuva. Máxima em torno dos 23 graus em Marília e dos 27 graus em Votuporanga. Nas cidades de Franca, Araraquara e Barretos, a máxima vai ficar em torno dos 25. E no litoral, faz só 20 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Aqui na capital, o dia ainda vai ser frio e deve chuviscar principalmente entre a tarde e a noitinha. Para essa madrugada, teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 21 graus por aqui. Aí na quarta esquenta mais, não chove, apesar da nebulosidade, e a máxima vai aos 22. E na quinta faz até 23 graus com tempo firme na Grande São Paulo. 13 candidatos oficializaram a disputa à presidência da República. É o maior número registrado desde 1989. O PT foi a última sigla a definir o nome do vice do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. O escolhido é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, já cotado como plano B do partido caso a candidatura de Lula seja barrada. O primeiro a registrar a candidatura no TSE foi Guilherme Boulos, do PSOL. Ontem terminou o prazo para a definição das candidaturas e coligações. O apoio de outras siglas soma tempo de TV e dinheiro do fundo eleitoral durante a campanha. Ao todo, os partidos definiram 13 nomes para a disputa à presidência da República esse ano. É o maior número de candidatos desde 1989, quando foi a primeira eleição nacional depois da ditadura militar. Na época, eram 23 postulantes ao cargo. Mas a quantidade de candidatos pode mudar até a semana que vem, dia 15, data final para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em São Paulo, na tentativa de manter a candidatura de Lula, que está preso em Curitiba, o PT definiu uma chapa inédita com 3 pessoas, numa estratégia para, se o ex-presidente ficar impedido definitivamente de participar das eleições. O Partido dos Trabalhadores anunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a vice na chapa liderada por Lula e fez um acordo com o PCdoB, que desistiu da candidatura própria com a deputada Manuela Dávila. Agora ela fica de reserva para assumir a vaga de vice e Haddad é de candidato à presidência, se, como tudo indica, Lula ficar inelegível por restrição da Justiça Eleitoral pela lei da ficha limpa. Lula foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. A questão só deve ser decidida pelo TSE depois do registro oficial. E depois de muitas negociações na semana passada, os partidos oficializaram os nomes dos candidatos a vice. A busca pelo voto feminino, ou mais da metade do eleitorado, resultou em mulheres nas principais coligações. Geraldo Alckmin, do PSDB, fechou com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Ciro Gomes, do PDT, com a senadora do mesmo partido, Cátia Abreu. Jair Bolsonaro, do PSL, que tentou fechar com a advogada Janaína Pascoal, que recusou, segundo ela, por motivos pessoais. Então, depois de outros 2 nomes, o vice escolhido foi o general Hamilton Mourão, do PRTB. Marina Silva, candidata da Rede, já tinha apresentado Eduardo Jorge, do PV, como vice. Álvaro Dias, do Podemos, fechou com Paulo Rabelo de Castro, do PSC. Cabo da Ciola, do Patriota, fez chapa com Suelene Balduino Nascimento, do mesmo partido. Guilherme Boulos, do PSOL, tem como vice-candidata a líder indígena Sônia Guajajara. Henrique Meirelles está ao lado de Germano Rigoto, ambos do MDB. João Amoedo, do Partido Novo, tem como vice Christian Lobauer. João Goulart Filho, do PPL, faz chapa com Léo Alves. José Maria Imael tem como vice Elvio Costa, do Partido Democracia Cristã. E Vera Lúcia, do PSTU, tem Hertes Dias como vice. A defesa do ex-presidente Lula retirou do Supremo Tribunal Federal o recurso em que pedia para que o petista aguardasse em liberdade o julgamento de recursos em instâncias superiores contra a condenação na Operação Lava Jato. Com essa desistência, na prática, o Supremo não deve analisar mais a inelegibilidade.
A informação foi dada pela presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e o vice de Lula, Fernando Haddad, que o visitaram na sede da Polícia Federal em Curitiba. Haddad disse ainda que o PT apresentou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região um recurso para que Lula possa participar do primeiro debate eleitoral na quinta-feira. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O resultado da sucessão de 2018 está nas mãos do eleitor sem candidato. Diferentes pesquisas indicam que mais de 1/3 do eleitorado cogita desperdiçar o voto por não ter em quem votar. Estamos falando de um contingente na casa dos 50 milhões de eleitores. Dependendo da decisão que essa gente tomar, a disputa pelo Planalto pode sofrer uma reviravolta. O ambiente gelatinoso não é bom para Bolsonaro. Ele lidera as pesquisas no cenário sem Lula, mas está estacionado. E o capitão acaba de escolher um general para vice. Com isso, Bolsonaro prega para os já convertidos. A atmosfera também não é boa para Marina e Ciro, que dispõem de pouco tempo na propaganda eleitoral para seduzir o eleitor desalentado. Lula, forçado a colocar o poste na rua, terá de provar que ainda sabe fazer transfusão de votos. Precisa alçar Haddad, seu vice provisório, da insignificância para algum lugar à frente de Ciro e Marina. A outra dúvida é se Alckmin conseguirá extrair do seu latifúndio no horário eleitoral votos suficientes para roubar a vaga no segundo turno que Bolsonaro dá como fava contada. Lula e Alckmin, suprema ironia, trabalham juntinhos para reeditar a velha polarização PT versus PSDB. Falta combinar com os eleitores sem candidato. Boa noite. O mercado financeiro manteve as previsões para a inflação e o PIB em 2018. Segundo o Boletim Focus, que foi divulgado hoje, os analistas esperam uma inflação de 4,11% no fim do ano. A previsão para o crescimento do PIB também permaneceu inalterada em 1,5%. Uma cena que reflete a situação do desemprego no Brasil. Milhares de pessoas se aglomeraram em filas hoje embaixo de chuva por causa de um mutirão de vagas promovido por uma central sindical no centro da cidade. A cena da fila gigantesca por uma vaga de emprego se multiplica pelo Brasil. Desta vez foi em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, região central, onde muita gente amanheceu na espera debaixo de chuva. Eu cheguei, era 6h10 da manhã. Estava chovendo, bastante forte, depois parou, agora voltou a chover de novo. Está esperando debaixo de chuva, está sem café, sem almoço e ainda por cima acabou os lanches aqui. Tudo isso para conseguir emprego, né? José chegou às 6 da manhã, só às 4 da tarde conseguiu se aproximar do local da triagem. Com apenas o primeiro grau completo, não escolhe serviço. Hoje em dia não dá para ficar escolhendo vaga de emprego de nada, né? Tem conta para pagar, tem tudo para pagar a conta de luz, as coisas, então não tem o que para escolher. O que tiver, eu tô à procura aí. A seleção acontece no prédio do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que está promovendo o segundo mutirão deste ano, junto com uma central sindical. Segundo o IBGE, 13 milhões de brasileiros estão desempregados. De acordo com o Instituto, a falta de trabalho atinge principalmente as mulheres, os jovens e as pessoas com baixa escolaridade. Hoje, já foram distribuídas as 5.500 senhas para o atendimento até quinta-feira. Participam do mutirão 26 empresas de diversas áreas, comércio, tecnologia, da área da saúde, que juntas oferecem 4.000 vagas, algumas que não exigem experiência. As equipes de RH vão ficar aqui durante a semana para analisar os currículos e conversar com os candidatos. Os escolhidos vão receber um telefonema até o fim da semana. Oportunidade para quem procura e para quem precisa contratar. A gente entrevista em torno de 300 pessoas num dia e os candidatos que a gente não conseguir aprovar hoje para alguma vaga, a gente consegue deixar no nosso banco de currículos. Então, por exemplo, o candidato não precisa desanimar, a gente sempre avisa. Se não conseguiu agora, tem uma nova oportunidade. Boa parte das vagas não exige muita qualificação, mais da metade é para telemarketing. O salário médio oferecido é de R$ 1.300. Elaine é técnica em RH, mas está disputando uma vaga de atendente em loja. Faz 2 anos que está desempregada. Você quer conseguir essa vaga? Eu quero. É porque eu preciso, né? Primeiramente, e porque também cansa, né, de ficar procurando emprego, né?
Há também procura por profissionais de nível superior para o cargo de gerente e de especialista em TI, e ainda postos destinados a deficientes físicos. Sônia, que pleiteia uma vaga de auxiliar de limpeza, saiu da entrevista animada. Eu estou aqui, eu acordei 3 horas da manhã, peguei essa fila toda, mas está difícil. Agora, depois da conversa com a moça do RH... Fiquei até um pouco feliz, fiquei com esperança. Tomara que saia, né? Dessa vez vai sair. Se Deus quiser. Se não sair, nós vai continuando tentando, né? Esse mutirão que nós vimos é patrocinado pela UGT, a Central Sindical, também pelos sindicatos dos comerciários e dos padeiros. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O desemprego ainda é um dos principais problemas que o país enfrenta em decorrência da recessão econômica. Não só o país, mas toda a sociedade. É só ver o tamanho das filas em busca de uma colocação. O desemprego até caiu no último levantamento do IBGE, referente ao trimestre encerrado em junho. Mas ainda são 13 milhões de desempregados. E há várias questões negativas relacionadas a esta suposta queda. Para começar, o desalento. O imenso contingente de pessoas que deixou de procurar uma vaga por desânimo, por saber da dificuldade que vai enfrentar. Procurar emprego pode levar até a mais gastos, como de condução. Depois tem os que estão fazendo bicos, subempregados, que por não estarem em busca de uma vaga, não entram na estatística. Ainda tem informalidade, o trabalho por conta própria, que melhoram os dados do mercado, mas com muita precariedade, sem qualquer segurança legal. Se a pessoa quiser ter algum direito, tem de recorrer à justiça. Não podemos esquecer ainda dos que são contratados como pessoa jurídica, como empresa, até microempreendedores individuais. Uma relação que pode até garantir um salário maior, já que não há incidência de encargos trabalhistas. Mas além da insegurança legal, da falta de proteção, no caso de dispensa, é um tipo de contratação que pode pesar bastante nas contas da Previdência mais à frente. É menos gente contribuindo para bancar os benefícios da Previdência, cuja despesa não para de aumentar. A reforma previdenciária, que tende a ser proposta por qualquer um dos candidatos à presidência, para tentar reduzir o rombo das contas públicas, pode dar uma freada no ritmo de aumento das despesas. Só que, com a expectativa de vida crescente e a transição que terá de ocorrer em uma eventual nova regulamentação, os gastos devem continuar crescendo bem acima da média de outras despesas do governo. A informalidade e as novas formas de contratação podem ter um custo pesado para o sistema previdenciário. Por outro lado, não dá para esperar uma melhora de fato do emprego enquanto a economia não tiver uma retomada mais consistente. No final das contas, o que gera mesmo emprego é a expansão da atividade, dos investimentos empresariais e infraestrutura, além de uma maior confiança, é claro, nas perspectivas da economia. E isso só vai acontecer quando e se o próximo governo conseguir colocar a economia nos eixos, o que inclui, inevitavelmente, o ajuste das contas públicas. Uma boa noite. A produção de veículos no Brasil subiu 9,3% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Anfavea informou hoje que as fábricas instaladas no país produziram pouco mais de 245 mil automóveis comerciais leves, ônibus e caminhões em julho. Mas quando a gente compara esse desempenho com o mês anterior, junho, a produção de veículos, na verdade, caiu 4,1%. A Justiça Federal suspendeu a entrada de venezuelanos por Roraima. A liminar foi concedida numa ação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, que questionam um decreto estadual de Roraima que impede o acesso dos estrangeiros a serviços públicos. A Defensoria Pública informou que vai recorrer da decisão. A Advocacia Geral da União afirmou que vai entrar com pedido de suspensão da determinação judicial. Um dia depois da prisão de suspeitos de ataque ao presidente da Venezuela, o presidente colombiano Juan Manuel Santos se defendeu da acusação de que estaria envolvido num complô contra Nicolás Maduro. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, considerou insólita a acusação. Maduro culpou os Estados Unidos e a Colômbia por um alegado atentado com drones contra ele durante um discurso em evento militar no sábado em Caracas. A cerimônia era transmitida ao vivo pela televisão quando os militares que estavam em posição de desfile saíram correndo. Segundo o presidente venezuelano, houve uma grande explosão de um objeto voador enquanto falava, antecedendo outras várias. Nicolás Maduro alega que sofreu uma tentativa de assassinato e acusou os dois países como responsáveis.
Ontem, seu governo indicou a prisão de 6 pessoas, apontadas como terroristas. Um grupo pouco conhecido de extrema-direita se responsabilizou pela ação. A Venezuela diz que continua as investigações e convocou apoiadores para defender o presidente. Os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento no caso. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desafios para o resgate da imagem do Brasil e da confiança em um futuro melhor. A entrevista foi gravada. O Jornal da Gazeta recebe Rubens Recupero, que é diplomata de carreira, foi embaixador do Brasil em Washington e em Roma e também ministro de Estado nas pastas da Fazenda e do Meio Ambiente no governo Itamar Franco. Eu agradeço muito sua presença e estar conosco. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Obrigada. Bom, no ano passado, quando o senhor lançou o livro A Diplomacia na Construção do Brasil de 1750 a 2016, o senhor disse que ninguém queria sair na foto com o Brasil. Creio que não exagerei, né? Aí é que tá. Eu quero saber se o senhor diz com isso que o Brasil perdeu a chance de ser uma potência de importância internacional. É uma pena, né? Porque nós estávamos em vias, né, de chegar a esse ponto, né? Até se pode dizer que até o ano de 2010, né, o último ano do governo Lula, o Brasil tinha tido uma projeção que vinha da época do Plano Real, do presidente Fernando Henrique, e tinha havido bastante continuidade, né? Apesar de serem duas propostas diferentes, elas não eram incompatíveis, né? Quase que complementares em alguns aspectos. Na parte social, por exemplo, né? E foi uma pena que depois a gente tenha perdido isso por um erro que era evitável, né? O governo exagerou nos gastos orçamentários, arruinou as contas públicas, né? E isso não é porque ele queria ser de esquerda ou fazer benefícios sociais, porque há países como a Bolívia que tiveram avanços sociais até maiores que os do Brasil e que têm uma política econômica muito cautelosa, sabe? Não tem praticamente déficit no orçamento, inflação baixa, tudo controlado. Portanto, foi um erro evitável, né? Que nós estamos pagando até agora, né? Bom, nisso de estarmos pagando até agora, qual é hoje a imagem do Brasil? É de um país problemático, um país que se debate com grandes dificuldades, em que as classes dirigentes não conseguem administrar a complexidade da vida moderna. E isso afeta até que ponto dificulta o resgate da economia? E eu falo em relação à confiabilidade. De uma maneira absolutamente central, porque veja o seguinte, para o Brasil crescer, nós temos que voltar a investir. O investimento é muito baixo. Em infraestrutura, em 2017, foi 1,6%. Nos anos 70, o Brasil investia 6% do PIB, né? Nós temos que investir. Agora, investimento depende de confiança no futuro. Se não se tem confiança, se o sistema todo, inclusive jurídico, né, é de uma precariedade enorme, né, cada dia uma decisão que desfaz as outras, quem é que vai fazer um investimento em infraestrutura que vai depender de 20, 30 anos para se resgatar? Ninguém, né? Então, essas coisas são ligadas uma à outra. Bom, agora, a política externa do governo Temer contribui para a recuperação da imagem do Brasil mundo afora? Eu diria que ela talvez contribua para não agravar, né? O ministro Aloysio, eu acho que fez um esforço grande, primeiro naquele momento inicial em que o Brasil foi olhado quase como um país pária, né, no início do governo. Eu acho que hoje essa situação se normalizou, né? Mas não dá para fazer muita coisa, né? Os momentos em que a política externa brasileira foi brilhante, por exemplo, os anos do Barão do Rio Branco, coincidiram com Rodrigues Alves, presidente, Afonso Pena,
foi um momento alto da Primeira República, né? Da mesma forma, o grande momento recente foi a época do Fernando Henrique e do Lula, que a economia ia bem, o Brasil era visto como um país de sucesso, né? E a verdade é como os americanos dizem, né? Nada tem tanto sucesso como o próprio sucesso, né? Você tem que ter êxito econômico, êxito social, né? Êxito ambiental, mostrar que se preocupa com isso, né? Não é o nosso caso hoje em dia, né? Agora, desde o impeachment da presidente Dilma e logo depois a situação em que Lula foi envolvido e resultou no que resultou, ele estando preso, houve uma reação muito forte por parte do PT e aliados deles, e eles levaram, né, para fora do Brasil o que eles entendem ser tudo uma grande justiça, claro, se colocando como vítimas, né, da própria justiça brasileira. Lula é colocado aí como preso político e vítima de violações de direitos fundamentais. E o impeachment de Dilma, reiteradamente, é repetido e como um golpe, como golpe. E aí o que eu quero saber, como é que essas denúncias, que já chegaram, inclusive a Tribunal Internacional de Defesa de Direitos Humanos, comprometem essa imagem já tão precária do Brasil? De alguma forma, eu acho que atingiram, né? Sobretudo em relação a setores que já estavam predispostos, pessoas que têm uma visão mais, digamos, progressista ou de esquerda, né, dos problemas políticos, mas não alcançaram nenhum tipo de decisão importante, né, em nenhum fórum internacional. E, por outro lado, eu acho que esse é um problema que está se tornando um problema do passado, né? Nós estamos indo muito depressa para as eleições, agora mesmo, daqui uns dias, começa a campanha eleitoral a sério, né? E tudo isso vira mais um capítulo do livro que eu tenho que escrever, né? Porque eu parei no impeachment dela, né? Mas eu tenho que voltar. Então vira história, né? Não é mais uma atualidade, né? Bom, nós estamos em ano eleitoral. É verdade. E, no seu entender, qual é o grande anseio da população brasileira que vai ser determinante para a decisão do voto? Eu acho que há dois: segurança contra a criminalidade e emprego com melhoria de vida, né? Economia, então. Resgate da economia. Economia social, né? Porque é a economia naquilo que ela produz para o indivíduo, que é o benefício social, emprego, melhoria de salário. Eu acho que o candidato que conseguir mostrar que tem alguma proposta nesses dois setores, ele tem uma grande chance de ganhar, porque é isso que as pessoas querem, né? A última questão. Sim. As pesquisas mostram um imenso desalento dos brasileiros em relação aos políticos e à política. Eu quero saber se o senhor se enquadra nesse perfil dos brasileiros sem esperança de um futuro melhor. Não, eu não me enquadro porque eu olho as coisas com os olhos da história, né? E eu não acredito que o futuro do Brasil será pior que o presente ou pior do que o passado. Quando eu olho para a história, eu vejo que o Brasil entrou no século XX com 17 milhões de habitantes, quase todos na zona rural, dos quais 86% analfabetos absolutos. A expectativa de vida era de menos de 30 anos. Ora, basta ver o que nós somos hoje para ver que melhoramos alguma coisa, e melhoramos com instituições e com educação que não eram melhores do que nós temos. O que mostra que, apesar da baixa qualidade das instituições e das insuficiências da educação, nós podemos, com esforço, superar isso tudo. Muito bom. Muito bom ouvir isso, que é mensagem de esperança. Olha, e não é exagero, né? Não é exagero, porque o que é esperança? Esperança é acreditar que o dia da manhã vai ser melhor que o dia de hoje. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigado, igualmente, boa noite. Você vai ver daqui a pouco. Explosão de caminhão-tanque na Itália. 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente perto de Bolonha. Até já.
Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Paralisia infantil e sarampo, não. A Prefeitura cuida das nossas crianças. Vacine seus filhos de 1 ano a menores de 5 anos. Ligue 156 e saiba mais. Prefeitura de São Paulo. Seu direito de saber é nosso dever. O Alexandre faz parte do presente do pai dele. E a Casas Bahia faz parte desse momento. A partir de R$ 99,90, eles curtem juntos as músicas preferidas. E você, como vai fazer parte do presente do seu pai? Faça parte com o Moto E5 tela de 5.7, só R$ 799. Smart TV 43 LG Wi-Fi por R$ 1.599. Geladeira Consul 2 portas por apenas R$ 1.299. Dia dos Pais Casas Bahia. Você faz parte do presente. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Santos, Corinthians e Palmeiras não saíram do 0-0 na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. O único paulista a vencer foi o São Paulo, que agora está na liderança do campeonato, passando o Flamengo em número de pontos. Vamos ver os gols. Jogando no Morumbi, o São Paulo abriu o placar logo aos 2 minutos de partida. Éder Militão desceu pela direita e cruzou o rasteiro. O zagueiro fez o corte, mas a bola bateu em Rojas e entrou no canto esquerdo do goleiro, 1-0. O Vasco empatou aos 9 do segundo tempo, nesse lançamento completado com categoria por Iago Pikachu. E em outro lance de oportunismo de Santiago Trellis, o colombiano aproveitou o cruzamento de Everton e cabeceou a bola sem chances de defesa para o defensor vascaíno. Final: São Paulo, líder do Brasileirão 2, Vasco 1, com direito à festa e explosão da torcida tricolor no apito final no Morumbi. Na Indonésia, já chega ao menos 98 o número de mortos no terremoto na ilha de Lombok. Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas da região. Hoje, houve novos tremores. O terremoto destruiu mais de 13 mil casas e deixou mais de 200 feridos. As buscas por vítimas continuam. Por segurança, as equipes retiraram os turistas da região. O tremor também foi sentido na ilha vizinha de Bali, o principal destino turístico da Indonésia. Um alerta de tsunami chegou a ser acionado pela Agência Nacional de Desastres. Esse é o segundo terremoto na região em pouco mais de uma semana. No dia 29, 16 pessoas morreram. Na Califórnia, nos Estados Unidos, um incêndio florestal sem controle já matou 7 pessoas. Em Portugal, o fogo deixou mais de 20 feridos no Algarve, região sul do país.
A fumaça atrapalha o controle do fogo no Algarve, região turística de Portugal. Desde sexta-feira, moradores e visitantes estão sendo retirados da área. Dezenas de pessoas foram atendidas com intoxicação e queimaduras. Portugal enfrenta uma forte onda de calor, com o termômetro chegando aos 44 graus. Na Califórnia, o incêndio se espalha há mais de uma semana e destruiu cerca de 540 mil metros quadrados do Parque Nacional de Yosemite e põe em risco o abastecimento de água de São Francisco. Mais de 4 mil bombeiros combatem o fogo, que destruiu mais de 1.000 prédios e residências no estado americano. A explosão de um caminhão-tanque na Itália deixou 2 mortos e mais de 60 feridos na região norte do país, perto do aeroporto de Bolonha. Ao menos 14 pessoas estão em estado grave. A explosão aconteceu numa estrada e derrubou parte de um viaduto. Uma enorme nuvem preta de fumaça se formou. Carros que estavam dentro de uma concessionária pegaram fogo. O caminhão levava produtos inflamáveis que explodiram logo depois de um acidente. Uma última notícia: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre negou ao pedido do PT para que Lula, hoje preso, participasse do debate de quinta-feira na TV Bandeirantes. Lula está fora do debate. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. A corrida eleitoral avança. Os partidos definiram 13 presidenciáveis. O PT insiste em manter o nome de Lula, que está preso e cumpre pena por corrupção. Em São Paulo, tucanos tentam conservar um governo de 24 anos. O ex-prefeito João Dória terá 11 adversários na luta pelo Palácio dos Bandeirantes. Mais de 1 milhão de paulistas já baixaram o título de eleitor pelo smartphone. Aplicativo dispensa o documento em papel e oferece vários outros serviços. Joesley Batista, da JBS Friboi, reafirma na Justiça pagamento de propina a Temer e cita a mala de R$500 milhão entregue a Rocha Loures, ex-assessor do presidente. Aos 12 anos da Lei Maria da Penha, mais um projeto para as mulheres. Vítimas de violência doméstica vão ter maior acesso ao mercado de trabalho. A edição de hoje pode ser vista no nosso site, o site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff.